Oi, pessoal! Bom, todo mundo já passou por aquela apresentação meio padrão, né? Nome, cargo e, sei lá, um fato curioso. Mas e se existisse um jeito de se apresentar que realmente mostrasse quem a gente é, criando uma conexão de verdade na hora? Pois é, vamos explorar essa ideia. Para a gente entender bem esse conceito, não vamos começar com um monte de teoria, não. Vamos direto para uma história real, de um estudante. A história é bem simples. Pensa só. Fim de noite no restaurante. O gerente libera a maior parte da equipe mais cedo. Esse estudante bate o ponto, mas em vez de ir para casa, ele dá a volta, entra de novo na cozinha e fica lá ajudando o colega a terminar a pilha de pratos. E detalhe, sem ganhar um centavo a mais por isso. Vamos parar para pensar um pouquinho. O que essa atitude tão pequena nos ensina sobre o caráter dele? Olha que incrível! Numa história de menos de 3 minutos, sem ele precisar dizer «eu sou leal» ou «eu trabalho bem em equipe», a gente enxergou tudo isso. Lealdade, integridade, um senso de equipe absurdo. Vimos que ele é alguém que faz mais do que o esperado. Isso mostra o poder que uma boa história tem. Essa técnica toda tem um nome, e a base dela é uma mudança bem importante de perspectiva. É o que chamam de apresentação do melhor eu, ou AME. E o ponto-chave é o seguinte: não é sobre fazer o seu melhor, tipo tirar a melhor nota ou fechar um baita negócio. É sobre ser o seu melhor. São aqueles momentos em que seus valores, seu caráter simplesmente brilham. Agora, o que é muito interessante aqui é justamente essa diferença. Uma apresentação comum soa como um currículo, uma lista de feitos. Já a apresentação do melhor eu, ela revela a pessoa por trás disso tudo. Uma a gente esquece em 5 minutos. A outra fica na memória. Tá, mas por que isso é tão importante, seja no trabalho ou em qualquer grupo? Qual é o benefício prático disso tudo? Funciona porque basicamente quebra o gelo de uma forma muito mais profunda. As pessoas acabam descobrindo qualidades que nem sabiam que os outros viam nelas. Isso cria um ambiente de confiança, sabe? E ajuda times com pessoas muito diferentes a achar um ponto em comum, fazendo todo mundo se sentir realmente visto. E o impacto disso, gente, é duradouro. Não é como uma lista de qualificações que a gente esquece logo depois. Essas histórias, elas marcam. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos bem rápidos, só para ver como histórias diferentes podem mostrar um conjunto único de qualidades. Agora, imagina só a cena. Um estudante do Oriente Médio, bem no meio da Guerra do Golfo, começa a apresentação dele numa sala de aula nos Estados Unidos com essa frase: é preciso ter coragem, né? E aí ele contou a história. Contou como ele teve que criar relacionamento com funcionários de companhias aéreas em vários países para garantir que o pai dele, que nunca tinha saído do país, chegasse em segurança para o casamento dele nos Estados Unidos. Com essa história, ele não precisou falar que era corajoso, bom de papo ou empático. Ele mostrou na prática. E isso, convenhamos, é muito mais poderoso. Teve um outro estudante que contou de uma vez que viu uma emergência médica acontecer. E em vez de só olhar, ele correu na direção para ajudar. Mesmo se sentindo totalmente despreparado, ele agiu. E depois disso, ele se comprometeu a aprender primeiros socorros. Uma história incrível sobre iniciativa e responsabilidade. Ok, acho que a essa altura o valor disso tudo já está bem claro. Mas, como a gente coloca isso em prática? É surpreendentemente simples, na verdade. O exercício é feito em duplas. Uma pessoa conta uma história curta, de uns 3 minutos, sobre um momento em que ela foi o seu melhor eu. A outra pessoa não está ali para julgar nem para dar conselho. O papel dela é só ouvir. Ouvir de verdade, procurando as qualidades, os pontos fortes que a história revela. E depois, claro, trocam os papéis. A parte mais forte de todas é quando a outra pessoa devolve o que ouviu. Muita gente fica de queixo caído ao ouvir o que os outros enxergam nelas. É um baita impulso de confiança e uma forma muito genuína de autoconhecimento. E isso nos leva à lição mais profunda desse exercício todo, que no fim das contas não é só sobre falar. Porque, olha, aprender a articular quem a gente é no nosso melhor é super valioso, sem dúvida. Mas tem algo ainda mais transformador acontecendo aqui. O verdadeiro poder é treinar o nosso ouvido para enxergar as qualidades nas histórias que as pessoas contam todo santo dia. Na hora do café, numa reunião, numa conversa de corredor, a gente começa a ver o melhor nos outros de um jeito que não via antes. Então, a pergunta que fica não é sobre nós mesmos, mas sobre como enxergamos o mundo. Ao ouvir as histórias por aí, que qualidades, que pontos fortes, que traços incríveis estão bem na nossa frente, só esperando para serem notados. Fica aí a reflexão.